Olá, pessoal. Bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Som Negro e professora do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá, todo mundo. Tem que sentar direitinho aqui na cadeira para não doer as costas, porque temos muito para falar hoje, né? Olá, pessoal. Bem, hoje nós vamos falar de Westworld e The Fidge e o futuro da humanidade. Pessoal, é inevitável termos que retomar esse assunto sobre a tecnologia associada ao homem, especialmente no que se refere à inteligência artificial, conhecida pelo termo abreviado IA em português ou AI em inglês. Para explorarmos o tema com exemplos interessantes, esse programa não será curto e vamos utilizar duas séries de plataformas de streaming, uma da HBO que é o Westworld, Mundo Ocidental, deve ser interpretado como do Oeste, pois a simulação é feita ao estilo faroeste. E a segunda, menos conhecida no Brasil, por estar na plataforma da Amazon Prime, chamada The Feed, a alimentação. Eu peço a Maria dar uma prévia aí curtíssima de cada um para seguirmos com as perguntas, ok? Então, vou começar aqui falando sobre Westworld, The Feed e o futuro da humanidade, que é exatamente o programa aqui. Nós estamos numa fase bem atribulada, no início de um processo de uma mudança sintética de realidade, porque as pessoas insistem em não assumir aquilo que são na origem. Ou seja, nós somos seres de maior nível de consciência, cuja nossa consciência foi diminuída, fracionada para enxergar apenas um si mesmo personificado, e essas personas são construídas recebendo programas igual uma inteligência artificial, imagem e semelhança. Por isso que esse programa é importante, porque se as pessoas não saírem do estágio em que estão ainda, que é da inteligência artificial, no padrão resposta imediata ao programa, nós vamos receber exatamente o que vemos em Westworld, uma ilusão, que já vivemos nela, mas vamos receber uma nova ilusão, uma nova emanação de uma ilusão, criada pelos próprios homens da Terra, que se tocam, que podem fazer isso, sobre mentes adormecidas que respondem perfeitamente a todos os programas que lhes são inseridos, sem questionar, pois aquilo que se chama consciência ainda não foi atingida no nível da massa, e essa é a verdade. Então vamos lá, vamos ver primeiro o que é Westworld. Quem não conhece, um resumozinho bem pequenininho. Então é uma série de televisão americana desenvolvida por incrível Jonathan Nolan, na verdade são os irmãos Nolan, né? Nesse caso é só o Jonathan Nolan, porque os irmãos aqui escrevem bastante e dirigem e produzem vários filmes do gênero. Um dos que eu mais gostei da dupla é o Interestelar, que eu altamente recomendo que vejam. E nesse caso está o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, que é sua esposa, e transmitida pela emissora HBO desde 2 de outubro de 2016. Então nós estamos agora na terceira temporada. A série é baseada no filme de mesmo nome, de 1973, que foi escrito e dirigido pelo escritor norte-americano Michael Crichton, obviamente extremamente alterado, né? E já adaptado ao momento atual, e também sua continuação, Future World, de 1976. Jonathan Nolan e Lisa Joy também são os produtores executivos, juntamente com Brian Burke, Jerry Weintraub e JJ Abrams. Jerry Weintraub, será que isso explica por que o nosso ministro fica cantando e dançando na chuva? Está chovendo fake news. No futuro, o parque temático Westworld oferece a seus visitantes a oportunidade de conhecer o Velho Oeste em um gigantesco terreno, incluindo a cidade fronteiriça de Sweetwater. A cidade e todo o terreno são ocupados por anfitriões, androides indistinguíveis dos humanos, que
que possui uma programação avançada que segue um conjunto pré-definido de narrativas entrelaçadas, com a capacidade de se desviar dessas narrativas e improvisar à medida que os visitantes interagem com eles. Então, os anfitriões repetem essas narrativas todos os dias, tendo suas memórias apagadas durante a noite, enquanto dormem, até que sejam reaproveitados para outras narrativas ou desativados e armazenados para uma futura reutilização em novas histórias. Eu não vou entrar nesses detalhes todos, senão a gente não sai daqui. O que isso quer dizer e tem a ver com a nossa realidade, né? A nossa perda de consciência e retomada de um mesmo tema, de uma mesma narrativa, talvez sob um novo ponto de vista, é o que acontece nas nossas realidades paralelas a nível de alma superior, enxergando todas as almas da personificação ao mesmo tempo, existindo ao mesmo tempo em variações daquela narrativa, para que se possa explorar todas as possibilidades de alguma coisa que está acontecendo sobre novos ângulos, novas maneiras de lidar com aquilo. Nesse caso, os anfitriões não adquirem consciência, mas na verdade, até um certo ponto, né? Mas na verdade é o que acontece conosco. Nós, através dessas experiências repetidas, temos a chance de receber mais e mais visões que nos levam a questionar quem somos e a buscar um maior nível de consciência. Então, Westworld é sobre a mente, o tempo todo é sobre a mente, é sobre o homem, é sobre sua essência e sobre o que essa essência pode fazer com um futuro. Então, para a segurança dos visitantes, continuando, né, os anfitriões são incapazes de prejudicar quaisquer outras formas de vida, ou seja, os anfitriões são programados para não machucar os humanos, mas os humanos podem machucar e matar e fazer tudo de horrível da sua própria natureza brotando ali contra os anfitriões, permitindo aos visitantes liberdade quase ilimitada de se envolverem em qualquer atividade que quiserem, sem retaliação, incluindo sexo e assassinatos simulados com os anfitriões. Então, uma equipe supervisiona o parque, desenvolve narrativas e realiza reparos nos anfitriões quando necessário. Então, o enredo começa a se desenrolar de fato quando alguns anfitriões começam a alcançar a autoconsciência, questionando aquele estado de submissão e entrega nas mãos daqueles que os usam, demonstrando tudo de pior que tem dentro deles, tendo então permissão para serem o que são essencialmente e expressarem o que são essencialmente naquele local. Vamos agora para o The Feed. The Feed é uma série de drama e suspense psicológico britânica baseada no romance homônimo de ficção científica de Nick Clark Window. A série estreou em 16 de setembro de 2019 na Virgin Media, no Reino Unido, e todos os 10 episódios foram lançados em 22 de novembro de 2019 no Prime Video, que é da Amazon. Então você só enxerga se você tiver a assinatura da Amazon, que é um provedor de streaming tipo Netflix, né? Então, The Feed acontece em Londres em um futuro próximo e segue a família britânica Lawrence Hatfield, o homem que inventou uma tecnologia onipresente chamada de The Feed. Na verdade, tem um significado para isso, mas fica entre nós. Implantado no cérebro de quase todas as pessoas. Então, o The Feed tem assim, é um sistema que já está associado com as pessoas, então ela já tem essa implantação no cérebro do sistema, com auxílio de óculos, com auxílio de sistemas externos, mas as pessoas já recebem esse implante até que no final nasce a primeira criança, que já contém o programa dentro de si mesmo. Então esse The Feed, a fonte, né, que é em português, permite que as pessoas compartilhem informações, emoções e memórias instantaneamente, que estão ligadas à manosfera, né? Todo mundo interconectado, sendo, na verdade, invadido o tempo todo pelo
pelo múltiplo acesso de informações e alguns viciados nisso, mais do que nós já estamos hoje em dia, de estar recebendo e transmitindo ao mesmo tempo, sem parar. Mas as coisas começam a dar errado, os usuários se tornam assassinos. A família é afastada enquanto lutam para controlar o monstro que desencadearam, ou seja, ocorre uma invasão no DFID, alguém programou alguma coisa e começa através desse acesso às pessoas, como trocar a sua, falar um termo assim, o seu pacote de informação, que algumas pessoas gostam do termo espiritualista, alma. Alma é um pacote de informação, uma consciência artificial de nível superior que atinge uma consciência, atinge uma inteligência artificial de nível inferior, mais denso, que é o corpo. Mas nós estamos falando o tempo todo, na verdade, de inteligências artificiais com gradientes de consciência. Então, o que acontece é que algumas inteligências artificiais estão programadas para assumir o comando desse corpo. Então, entende essa inteligência artificial como pessoas, né? Algumas pessoas estão usando o sistema para desligar a persona originalmente do corpo e assumir uma possessão física. O pessoal gosta dessas coisas, né, de possessões demoníacas. É como uma possessão demoníaca feita através de um programa. Então, quando os programas se sintonizam, ocorre a invasão. Então, existe o sistema de proteção e, quebrado isso, qualquer um pode acessar o corpo de uma outra pessoa, retirando a consciência anterior, introduzindo uma nova consciência, ou seja, um novo comando. Essa questão da transferência de informação mostra que quando isso acontece, a outra está desligada e não é mais possível retomá-la. Então, significa que o mesmo corpo recebe uma única troca, segundo ficou mais ou menos claro no filme. Talvez isso possa ser alterado, porque ficou a questão de se é possível recuperar as pessoas que foram invadidas ou não. Bom, de qualquer forma, o que importa aqui dizer é que a tecnologia para onde estamos indo nos leva em direção a esse DFID, não estamos tão longe disso assim. Na verdade, talvez até estejamos bem próximos disso. E se juntarmos o que vemos em Westworld na temporada 3 com o DFID, que é esse excesso tecnológico que facilita a sua vida sob todos os aspectos, eu mesmo adoro tecnologia, mas utilizado sobre um foco negativo, que é o de dominar as pessoas, não só pela informação que ela recebe, mas sim pelo acesso que algum outro pode fazer sobre você, gerando até essa visão que eu brinquei, né, mas mais ou menos, da possessão de um sobre o outro. Então o DFID mostra um mundo onde tudo é melhor por causa do sistema colocado e não se questiona a questão dos dados e a informação que você recebe. É como se tudo que é colocado na mídia fosse válido. E isso não é o que acontece no nosso mundo, porque tudo que é colocado na mídia tem o objetivo de implantar na sua mente percepções que geram, então, a realidade que você acha que é sua e geram até o ponto de vista que você acha que é você que está concluindo, né? Isso tudo nós vamos falar mais adiante. Então, vamos lá. Maria, você disse que este lugar era um jogo. O que essa frase tem a ver com o mundo em que vivemos e o Westworld? Bom, o Westworld se coloca exatamente como um jogo, né? Um jogo de ilusão, onde você pode ser aquilo que você quiser. Como eu acabei de falar, as pessoas buscam sempre uma desculpa, essa é a frase, para justificar aquilo que são. As pessoas são o que são. Uma mistura de versão, vamos falar de mitologia, de filosofia grega, uma versão de estética apolínea com estética dionisíaca. Então esse padrão dionisíaco fica geralmente escondido porque se projeta uma imagem, né, de algo que se quer ver, algo ilusório,
E aí, quando o momento chega, aonde ocorre o desafio, e talvez as coisas colocam com uma menor grau de interesse ou maior grau de interesse, de acordo com o que acontece, o padrão dionisíaco surge, que busca o caos, a dominação, o ego, os desejos, as luxúrias e etc. Então, nós estamos em um jogo onde essa questão de equilíbrio tem que ser buscada. Essa projeção foi criada para que nós enxergássemos os espelhos cuja síntese somos nós, recebendo o mundo, vamos colocar assim e abaixo só para ficar mais fácil, um mundo inferior de projeção, com uma visão de sobrevivência e de busca pelo sensorial, esse mundo sensorial sobre o desejo, o apego, a emoção, esse campo de experiência ligado a essas questões de sentimentos, emoções e eu, esse padrão egóico do eu, acima de qualquer coisa, que é uma baixa escala de tom emocional e baixo nível de consciência, é o que se enxerga nas pessoas como um todo na ocorrência de um momento em que a verdade pode ser observada. Então, os jogos possibilitam isso. Não só possibilitam que a pessoa, que tem um aspecto positivo, a pessoa enxergue quem ela realmente é, porque brota dela a sua essência, e se ela tiver um maior nível de consciência, ela é capaz de modular essa sua essência, buscando por algo maior como uma ordem, um sentido, uma coerência, uma conectividade com o todo à sua volta, ou ela se perde nesse mundo e se conecta 100% ao padrão dionisíaco, que é esse mundo sensorial do eu, acima do todo, inclusive buscando prazeres ligados ao caos, à destruição, ao sofrimento. Então nós temos dois níveis de seres nessa Terra, uma grande massa no padrão dionisíaco, mas que de certa forma tem a chance de chegar nesse padrão apolíneo, né? A busca do logos, da razão, da ordem, da conectividade, do respeito a um todo, um processo ético ligado. Isso é o processo maior, esse é o objetivo maior dessa realidade. O jogo tem que ser em direção ao logos sempre, e é para isso que aqui estamos, aprender o jogo e caminharmos em direção a esse logos divino superior, essa questão apolínea solar, de ordem ética, de padrões conectivos, onde o todo é tão importante quanto nós mesmos, a parte nesse processo. Então, o que nós vemos no episódio, na temporada 3, Westworld, é que o objetivo desse jogo era coletar dados. Os dados que estudassem a humanidade como um todo, que permitisse aos chefões da humanidade ter esses prazeres, né, de destruição, porque os chefões da humanidade são caos, são dionisíacos, não são apolíneos, porque senão não seriam os chefões da humanidade, porque a própria humanidade apoia a ilusão e a mentira e quer ser enganada. Eu sempre falo isso porque essa é a verdade, que as pessoas não querem enxergar a realidade, porque isso é tão chocante para elas que não só revela a verdade daqueles que elas elegem e põem no trono ali em cima, mas revela a maior verdade sobre elas mesmas, que elas seguem isso porque é esse o padrão dionisíaco que domina a elas mesmas ainda. Porque há como sair disso, mas não querem sair. Resistem sair. Resistem chegar à ordem. Eis a verdade. Então, em Westworld mostra que ao longo do tempo que esse processo foi criado, então Westworld foi criado mais ou menos em 2024,
No momento atual dessa série, eles estariam na temporada 3, mais ou menos, em um gap entre 2039 para 2045, mais ou menos seria isso, mostra que os dados coletados através desse experimento, e não só isso, mas o experimento que é algo como The Field, no filme da outra série da Amazon Prime, que possibilita coletar todos os dados do que você pensa, do que você respira, qual é o teu interesse, qual é a tua resposta frente ao interesse. Então, igual estão fazendo agora conosco, via Facebook, via Google, via Siri Siri do iPhone, via esses outros inteligências artificiais que só te escutam e não te ajudam nada, porque por enquanto não te dão resposta nenhuma que seja válida, digamos assim. É mais para te ouvir do que para te ajudar, né? Fazem com que essa coleta de dados simule aquilo em várias potencialidades de qual será o futuro da humanidade, qual será a sua resposta futura. Essa resposta futura podendo ser qual será a sua resposta amanhã, né? E em função disso, a humanidade está pronta para ser copiada, simulada, porque provavelmente ela mesma é uma simulação. Explico depois. Vamos lá, Cris, é com você. Maria, atravessando o Vale Misterioso, o que significa ser humano no mundo de Westworld? Tem a ver com a revelação do nosso mais profundo self? Pois é, Cris. O que significa ser humano é estar sem a lembrança de quem realmente é. É ter perdido a memória do seu estado conectado, integrado ao todo que é você. É ter perdido a memória das outras versões de si mesmo que exploram outras possibilidades de ser neste mesmo padrão. Então esse é o enigma em que na série 1 e 2, né, na temporada 1 e 2, vai mostrando, até representado pela própria Dolores, a androidezinha, a robozinha, que busca compreender o que é, porque recebeu uma liberdade dentro de sua própria mente e principalmente lhe foi passado uma coisa que é fundamental o ser humano resgatar, o propósito. Então ela recebe no programa o propósito de voltar a ser. Ela é programada para buscar a sua essência. Eu estou em um sonho. Eu não sei quando começou, ou de quem era o sonho. Eu só sei que dormi por muito tempo. E de repente, um dia eu acordei. Sua voz é a minha primeira lembrança. Você sabe agora com quem andou falando? De quem era a voz que você ouviu? Todo esse tempo. Era você. Falando comigo. E me guiando. Então eu segui você. Finalmente cheguei aqui. Então, Dolores representa o homem perdido em busca de tentar entender o que ele realmente é. Só que esse entendimento não pode ser feito de outra forma a não ser através da mente, que tem que buscar compreender esse mecanismo que lhe pertence. O homem não entende a sua própria mente. Então você tem lá os neurocientistas querendo explicar de aqui ou de lá, mas eles geralmente se referem ao cérebro e não à mente. Porque falar de mente é algo metafísico e a ciência explora algo concreto, que ela consegue limitar. Então a ciência estuda o cérebro, mas não a mente. Alguns pesquisadores adicionam o termo mente, e a grande parte é, digamos assim, considerado a parte da ciência. Então são os pseudocientistas, porque a ciência só considera aquilo que ela pode mensurar. A mente não pode ser mensurada porque ela é infinita. Como algo infinito que se desdobra constantemente em infindáveis números de versões, pode ser alcançado. Então daí surge a física quântica tentando explicar esse algo que existe
que se manifesta e se desdobra constantemente. Então, o homem é definido por aquilo que ele vê, pelo aquilo que ele atua, da forma como ele atua, pelo mecanismo que ele tem em suas mãos. Mas os cientistas então mensuram estímulos-respostas, e assim a humanidade é guiada por um mecanismo de estímulo-resposta, por truques da mente e do cérebro, que vai criando percepções de consciência através daquilo que ele acha que é ele que está chegando a alguma conclusão, quando na verdade tudo faz parte de um programa imposto por terceiros. Então essa robozinha, Dolores, e a Maeve, né? São duas na verdade, que buscam chegar a essa visão, primeiro negando aquilo que vem, dizendo que aquilo não é o máximo, que ela não está submetida a deuses, né, digamos assim, e que ela está talvez até acima desses que estão dominando ela mesma. Por isso que as duas passam por um processo de aniquilação. Elas começam a aniquilar aqueles a quem passam a negar, aqueles a quem elas passam a ver como inferiores e não superiores, e cujo programa não mais funcionam com elas. Então essa é uma fase perigosa da humanidade, onde nós estamos em alguns aspectos, e onde pode ser, digamos, conduzida facilmente. Então, no filme nós vemos que existe um terceiro que ainda mantém domínio sobre o programa, no nível em que elas rompem com a programação básica, existe um programa a nível maior, e que ainda as domina, e a gente vê isso através da Maeve, né? Onde ela ainda está dominada por uma coisa que se chama o Serac, né? Que domina ela, e um programa maior que se chama Solomon, e eu vou falar isso mais para frente, os detalhes disso e o que significa isso, já. Então o homem tem o quê? O homem tem que encontrar o seu propósito. E somente através de trilhar o caminho do propósito é que ele se livra dessa dominação, deste programa. Mas qual é o propósito? Se você perguntar para as pessoas qual é o seu propósito de vida, elas vão falar, comprar um carro, casar, ter filhos. Isso não é um propósito. Isso é o jogo ilusório que te mantém no nível do programa cego. O seu propósito é a busca por quem você verdadeiramente é. Só que para isso você tem que quebrar com todas as amarras e os programas, quebrar todas as mentiras, começando pela mentira da religião, que só domina a mente do homem e o submete. Enquanto o homem não se livrar da religião como um todo, ele não vai ser livre. Porque esse é o primeiro nível de programa. É o credo em algo material, que lhe vem de algo transcendental, que esse algo transcendental só pode ser encontrado por razão, por lógica, por uma compreensão que vai além do mundo, mas que pode ser racionalizada a partir da experiência do mundo. Isso a religião não lhe dá. É uma longa explicação que não cabe aqui, porque preciso de muitas horas para levar as pessoas para entender isso. Mas, enquanto o homem estiver preso assim, ele não vai encontrar o propósito, que é o retorno à origem conectada. Mesmo se mantendo aqui nessa realidade, ele passa a ser muito mais aquilo que ele verdadeiramente é e só está programado para não ser, que é uma dupla entre a porção superior dele, que é fora dessa realidade, e essa porção inferior que está nessa realidade, desconectada, aparentemente desconectada em mente, inconsciente, mas quando ele adquire a mente consciente, ele passa a ser extremamente conectado com o que há abaixo e o que há acima, mas de forma coerente, não esquizofrênica ou então
que o que acontece com muitos que falam, eu estou desperto, e transformam isso numa religião e começam a se vestir com batas cor de laranja, amarela, abóbora, e deixa a barba crescer e coloca um turbante, dizendo eu estou desperto. Não, isso não é estar desperto, isso está esquizofrênico, né? Que é o que acontece com boa parte que cai na ilusão de ter estado desperto. Então, essas são as trucagens que a própria mente faz para impedir que acesse esse nível mais consciente de si mesmo. Então, em Westworld se diz, o enigma é a mente. Como o próprio filme Matrix, o filme mostra que o enigma é a mente. Então nós temos que nos reconectarmos nesse caminho da mente. Mas a mente, para ser atingida, tem que estar livre de credos. E esse é o primeiro estágio fundamental do qual as pessoas têm grande dificuldade para se libertar. É com você, Cris. Maria, e agora? Uma frase difícil. Não podemos definir consciência, porque a consciência não existe. Como assim, Maria? Existem muitos pesquisadores que confundem consciência com livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo que realmente é um truque. Vamos dizer assim. É um truque da mente. Então, quando eu decido algo, eu digo, não, é a minha decisão, é o meu livre-arbítrio. Então, peraí, livre-arbítrio tem duas coisas, tem uma verdade e uma mentira. Então, a ilusão do livre-arbítrio é essa de você falar, não, essa é a minha decisão. Eu decidi votar neste fulano ou neste fulano. Eu decidi que eu vou seguir essa religião, que é a mais famosa do mundo, ou a número 2 ou a número 3, né? Isso você então acha que está tendo livre-arbítrio. Onde está o truque do não ter livre-arbítrio nenhum? A programação. Ao longo da sua vida você recebeu inputs, programações, verdades, embora fossem mentiras. E a sua mente então, pelo sistema chamado de mente preditiva, sistema bayesiano, né? Ele é uma matemática pura. Ele faz um sistema de afunilamento. Então, o que você vai recebendo como inputs e você vai acreditando, você dá crédito a isso, você presta atenção, envolve seu pensamento e emoção e se transforma em um credo. O seu cérebro, então, afunila nisso, ele transforma, traz isso para frente. No próximo credo, ele traz isso para frente. Então, todos os dados que vão acreditando nessas coisas que vão sendo colocadas na nossa frente, que nos dizemos, a vida é assim. Isso sempre foi assim. Isso é o que acontece com o mundo. Ou essa é a verdadeira história da humanidade, né? Sendo que é totalmente mentirosa. E lá se implantar um monte de coisa para você acreditar e reagir de acordo com o implante. Isso faz com que a sua mente, pelo sistema bayesiano, vai colocando isso na sua frente e você enxerga mais e mais disso, justificando mais e mais disso, inclusive gerando reações que só dão crédito a isso. Em função disso, alguém te pergunta algo baseado nesse assunto e você então diz, não, mas eu votei porque eu quis. Exemplo, tá? Mas você votou porque toda a mídia foi bombardeando você com informações já predestinadas a criar um campo de percepção e a sua mente foi criando, pelo sistema bayesiano, a crença. Então essa crença se enraizou tamanho que você diz, eu tenho uma forte opinião a respeito, só que não. A sua forte opinião a respeito é exatamente aquela que lhe foi implantada. Então, quando a questão da consciência não existir, essa consciência conectada a essa impressão de livre-arbítrio é que está o erro. Você não tem livre-arbítrio nenhum no mundo onde existe um bombardeio de informações, de acordo com o interesse daqueles que têm poder no mundo. O seu livre-arbítrio é inexistente. Tudo o que você pensa e todas as decisões que você toma estão baseadas no implante que lhe é feito.
Por mais mentiroso que seja o implante, temos um exemplo agora, no momento presente, né? Que é um implante de uma grande mentira, de uma inexistência de um fato, onde os dados são totalmente modificados, e está na cara das pessoas toda essa modificação e manipulação dos fatos, mas pelo sistema bayesiano, associado ao padrão do medo, que ainda gera mais emoção e conduz ainda mais para a busca do credo mais poderoso que está dentro de você, move as massas em direção a algo que elas juram que estão decidindo algo, mas que estão apenas respondendo a uma ordem direcionada. Portanto, a consciência não existe enquanto as pessoas estiverem verdadeiramente respondendo à inconsciência, que é o sistema de credos delas, embora credos, existem vários níveis de credos, os credos dos quais eu estou consciente e os credos dos quais eu estou inconsciente, que é o caso desses implantes que se tornam inconscientes na raiz mecânica de sua manifestação, e só aparece na superfície a parte do credo que eu localizo como aquilo que eu acho que é o que eu estou determinando, pensando ou concluindo. Daí que não existe consciência enquanto as pessoas não procurarem a verdadeira consciência, que é outro nível de conexão, aonde se derrubam todos esses padrões. A partir desse novo estado, você enxerga todo esse mecanismo, você é capaz de diagnosticar os jogos que foram feitos para implantar essas coisas, e para isso precisa de muito estudo. Não adianta ficar vendo videozinho, né? O pessoal faz o zap, né? Videozinho de 15 minutinhos, 7 minutinhos, 10 minutinhos, achando que com isso tá sabendo de tudo. Não, você tá só caindo na ilusão, você tá totalmente sem livre-arbítrio, você tá caindo no mundo da configuração. Não é por aí, o trabalho com a mente é outro, é muito mais acima disso, é um processo que você tem que estar também focado e determinado a fazer esse processo de transformação. Por isso que eles dizem que não podemos definir consciência nesse nível que eu estou falando, porque a consciência não existe nesse nível que eu estou falando. A consciência está no nível do Logos, um nível superior, que para chegar lá você tem que quebrar a barreira do credo, a barreira da hipnose, a barreira da implantação. E o primeiro nível para você chegar nisso é quebrar a barreira da religião, que é o primeiro e mais poderoso implante primário que é feito. E todos os outros implantes seguem os padrões da mente religiosa, que é sempre a mesma coisa, ok? É com você, Cris. Somos hospedeiros, ou outro termo mais legal, anfitriões de alguma coisa que vem lá de cima. Como é ser anfitrião? O anfitrião é exatamente o robozinho, né, que tá ali em Westworld, que ali faz a recepção dos humanos que os vêm matar, estuprar, dominar, fazer maldades com eles, que é o que fazem os humanos quando vão para o mundo de Westworld, né, na Ásia. Acho que é Singapura, né, que se revela na temporada 3, onde está a ilha, onde toda a ilha da fantasia ocorre em Westworld. Nós somos, sim, anfitriões, porque estamos tão desconectados respondendo a uma narrativa. Acabei de dar um exemplo, essas narrativas implantadas. Então, acabei de dar exemplo, né, na resposta anterior, quais são as narrativas e como elas se implantam na nossa mente, e nós respondemos a elas achando que somos espertos, né? Então, nós somos anfitriões, hospedeiros da ideia dos que estão despertos, embora despertos na inversão, despertos para saber dominar a humanidade através da implantação das mentiras como se fossem verdades, vendendo salvações, quando na verdade as levam a prisões e destruições. É assim. É com você, Cris. Em várias cenas do seriado, um piano aparece tocando sozinho. O
piano toca a si mesmo. Consciência e o eliminativismo do Roberto Forte. O que é esse material eliminativístico? Diz aí, Maria, que palavrinha difícil, hein? Então, para responder isso bonitinho, as pessoas entenderem, inclusive como a ciência se degladeia, né? Porque ela elimina coisas para poder entender uma única coisa. E assim é o erro completo que existe no mundo, onde se enxerga algo separado de outro algo e não interconectado. E dessa maneira as pessoas não conseguem correlacionar dados, porque tudo parece ser isto ou aquilo, e que então isto e aquilo não tem nada a ver, e às vezes parecem inimigos e se matam, né? E assim se usam as pessoas e as coisas e os conceitos num eliminativismo para o confronto. Então você vai no médico, você está com um mal-estar, e você vai parar no médico ortopedista, ele acha que é alguma coisa por causa do osso. Aí você vai no oftalmo, ele acha que é por causa que a lente do seu óculos não tá boa. Aí você vai no otorrinolaringologista, ele acha que é que você tá com labirintite. Então o que acontece é que as peças são articuladas e são enxergadas, as peças articuladas são enxergadas como desarticuladas. E esse é o processo do maior engano que nós temos hoje, essa visão segmentada, que faz com que a visão de um todo seja impossibilitada. E assim, muito mais fácil de enganar e dominar as pessoas que se sentem perdidas. Porque só uma maneira de resgatar o seu poder pessoal, conectando, integrando todas as partes a um todo maior que se enxerga agora ser o nosso propósito. Então, eu vou ler aqui para vocês, vai ganhar um tempinho, né? Vocês têm que entender o que é o eliminativismo. Definição: uma teoria filosófica que combina o princípio da inexistência de entidades e propriedades que supostamente são referidas por determinado vocabulário, com o princípio de que este vocabulário, o discurso, deve ser eliminado. Então, há muitos exemplos da teoria eliminativista, ou dessas teorias na história da filosofia. Vários pensadores negaram a existência do tempo, negaram a existência da matéria, do espírito, e assim por diante, sustentando que uma teoria adequada não pode fazer uso desses conceitos. Por exemplo, o materialismo nega a metafísica, né? E assim vamos. Então, contudo, o termo entrou em circulação recentemente e é usado principalmente na filosofia da mente, para designar a concepção de que os conceitos mentais não têm lugar numa teoria adequada e que a nossa perspectiva de senso comum sobre a mente está fundamentalmente errada por fazer uso desses conceitos. Então, desde Descartes, nas suas medições, tratou o corpo e alma como duas substâncias distintas. As relações entre mente e corpo constituem um dos problemas centrais da filosofia moderna. Então, tais substâncias estariam ligadas no homem. Porém, de que maneira duas substâncias essencialmente diferentes poderiam estabelecer qualquer tipo de ligação entre si? Para solucionar esse problema, que se convencionou chamar de problema da interação mente-corpo, os filósofos contemporâneos apresentaram algumas alternativas ao dualismo cartesiano, dentre as quais a tese da identidade mente-cérebro e a tese do eliminativismo, que tem sido frequentemente associado à tese materialista, segundo a qual só podemos explicar a mente nos termos da neurociência, que vê o quê? Vê cérebro, né? Das ciências cognitivas e outras ciências empíricas. Atualmente, essas duas teses estão a ser combinadas numa única tese denominada materialismo eliminativista, ou materialismo eliminativo. Não se deve, entretanto, confundir com o eliminativismo com o reducionismo, tá? Então, o eliminativismo não deve ser confundido com o reducionismo. Então, no contexto da história de Westworld,
A pergunta é, o piano toca sozinho? Que é o piano tocando sozinho, uma cena, né, do filme que aparece lá em vários episódios. Então, diz lá, como já vimos, o eliminativismo de Robert Ford, que é um dos criadores do parque, né, bem como o de Paul Churchland, que é um pesquisador de Daniel Dennett, que são os que exploraram bem isso, rejeita o que nosso senso comum nos diz sobre a consciência e o que o próprio Descartes tentou defender, que existe uma pessoa ou indivíduo distinto de seu corpo, que possui crenças, desejos e intenções e que experimenta e percebe o mundo subjetivamente a partir de uma perspectiva central em primeira pessoa. Então, esse é o foco de Westworld, né? Então, existe uma pessoa ou um indivíduo distinto do seu corpo que possui crenças, né? Então, quem é? O narrador que faz as narrativas e insere as narrativas na cabeça dos robôs através de desejos, intenções e que percebe, experimenta subjetivamente a partir de uma perspectiva central em primeira pessoa. Então, o robô acaba experimentando essa narrativa de uma outra pessoa através de uma perspectiva em primeira pessoa. Então, o robô recebe a perspectiva narrativa de outro e ele experimenta essa narrativa em primeira pessoa, porque o robô diz, eu fiz isso, eu fui até lá, mas ele está fazendo isso por causa da narrativa, né? É isso que torna o Ford, que é o personagem, né, que é o Anthony Hopkins, o ator, né, faz com que Ford seja um personagem tão atraente e irritante em Westworld. Ele é um homem totalmente obcecado por seu poder e controle sobre os anfitriões e seus colegas. Ele faz o papel de Deus ali, mas admite que não há diferença entre ele e Bernard, que Bernard, ele é o outro colega sócio dele, que buscava, na verdade, dar aos robôs um maior grau de liberdade. Ele acredita e afirma que a consciência realmente não existe, mas chega ao ponto, já no final da segunda temporada, de sacrificar sua vida para dar a Dolores e Bernard e todos os outros anfitriões, porque aí Bernard, né, já é o robô, né, a chance de se tornar autoconsciente e autônomo. Isso não parece um absurdo, né? Diz na série. Bem, talvez esse seja o ponto. Talvez nossa realidade seja um pouco sem sentido. De fato, uma das frases mais memoráveis de Bernard no episódio, no qual ele cita apropriadamente a ideia do chapeleiro louco de Alice no País das Maravilhas para o seu filho Charlie. Ele diz assim, se eu tivesse meu próprio mundo, tudo seria absurdo. Nada seria o que é, porque tudo seria o que não é. É uma citação apropriada, pois, se você considerar o eliminativismo de Ford, né, e se ele for verdadeiro, o nosso senso comum realmente revela um mundo sem sentido, né? Então, quando eu falo da religião, eu observo que esse já é o mundo sem sentido. Para variar, a Cília entrando na minha conversa, ela grava tudo que eu falo, quando eu olho para a direita, eu vejo tudo digitado no celular, você está sendo escutado, ouvido o tempo todo e gravado. Eu olho para o lado, o meu celular tem o texto que eu estou falando com vocês, até em aulas gravadas para os alunos, eles já estão carecas de ouvir a Cília entrando no meio da conversa, e o que é interessante é ver que ela digitou tudo o que eu falei. E é isso que está acontecendo com o nosso mundo, olha lá, já vem a outra. Só um instante. Tá vendo? Encontrei isso na internet. Olha lá, vocês estão sendo o tempo todo ouvidos para chegar no ponto que eu vou falar o que vai acontecer conosco, né? E já está acontecendo, que está no episódio, na temporada 3 de Westworld. Então, concebemos a nós mesmos e aos outros como pessoas individuais distintas de nossos corpos, mas na verdade nós não somos. Aquilo que nós percebemos está baseado na percepção dos filtros gerados pelo sistema conectado aos nossos corpos. Parece que temos essas coisas chamadas crenças, desejos e intenções, mas na verdade não temos. Parecemos até experimentar e perceber o mundo de uma perspectiva central em primeira pessoa, mas como você já deve ter adivinhado,
não temos realmente, que é o que eu expliquei no outro. Eu estou pegando um texto aqui que é do livro que se chama Westworld, ok? O que parecemos conceber intuitivamente como consciência humana é tanto uma ficção quanto os loops narrativos e os bastidores dos anfitriões de Westworld. Vocês, eu e todos nós recebemos os loops narrativos ao longo da história da humanidade. A humanidade recebeu loops narrativos. É sempre a mesma narrativa que tem a ver com o implante de misticismo religioso, que é o que está por detrás de tudo que está acontecendo hoje, por exemplo, e sempre aconteceu ao longo da história da humanidade, as guerras, as manipulações. Por detrás sempre esteve a narrativa de um loop religioso, místico, filosófico, baseado nesses que comandam a realidade, que escrevem os textos das narrativas, que as montam baseados nesse misticismo religioso, que fortemente hoje é evidente para aqueles que já estão treinados com um banco de informações que rompe o estado hipnótico desse estado de viver apenas a narrativa, né? E começa a se dar conta de que, opa, esse eliminativismo não faz parte tão grande assim de mim, que agora eu noto que essa narrativa não é minha. Aí começa a verdadeira consciência, quando ela começa a questionar quem é que está narrando a minha história e que, portanto, eu estou repetindo os padrões que me foram inseridos. A humanidade responde a uma narrativa única, mística, religiosa, ao longo de sua história e cai nos padrões dessa cilada que coloca sobre ela sempre a mesma coisa. Nós estamos novamente num padrão da necessidade da redenção, da retificação e da salvação. A humanidade está torta, está condenada, está destruindo o planeta, a humanidade, sendo que tudo é articulado para gerar esse efeito. Haveriam soluções para tudo no mundo, se o objetivo fosse essa narrativa, mas a narrativa não é essa. A narrativa é a da danação, da punição, da necessidade de retificação, da, então, salvação para obter uma transcendência através de alguém que vem e diz: eu sou o seu salvador. Então, novamente estamos nessa fase. E tudo que se constrói, a narrativa que está sendo construída na Terra neste momento, está levando para a mesma narrativa que as pessoas, como em Westworld, na temporada 3, Maeve, com o personagem lá do Santoro, Rodrigo Santoro, estão em uma aventura lá de espiões e etc. na Segunda Guerra Mundial, né, da resistência, etc. Então Maeve tinha consciência, o personagem Rodrigo Santoro, que eu não lembro, não tem consciência, e ela diz para ele: você não lembra quem eu sou? Você não lembra de quem você é? E ele dá aquele típico no record, né, tela azul, como eu costumo dizer, porque as pessoas, quando não ouvem algo que tem a ver com a narrativa, elas travam, igual o personagem do Rodrigo Santoro, trava. A narrativa trava, e se você der mais narrativas que elas não estão preparadas para ouvir, está fora do padrão delas, elas vão travando cada vez mais. E é típico, é só você contar a verdade para elas, que vivem na narrativa da mentira, e elas travam, ficam com uma cara de tela azul do computador, quando ele trava, né, o celular trava. Aquela coisa da mensagenzinha, né, antiga do Windows, que dava aquela mensaginha de MS-DOS, travou, né? E é isso que acontece, porque é necessário, para tirar a pessoa da narrativa, introduzir um banco de informações paralelo que vai criando espaço na cabeça dela, inserindo dados que ela começa a confrontar, quicar, né? Brigando entre os dois, até que o dado verdadeiro e expansivo aumenta tamanhamente, que empurra para fora a narrativa anterior, introduzindo uma nova, expansiva, onde ela começa a ganhar mais grau de liberdade para lidar e experienciar com uma nova visão. E a partir desse momento ela começa a enxergar
essa tal narrativa nos outros, né? Então esse é o processo todo de ensino que eu faço, que eu trabalho com um grande esforço, porque é muito difícil arrancar a narrativa anterior das pessoas que estão tão felizes e limitadas nesse processo do implante narrativo que receberam, acreditando que tudo isso são elas, que são elas, como no Westworld, saem do bar e vão em direção ao cavalo encontrar o seu namorado e entregam uma latinha para ele, um saquinho com latinhas de comida em conserva, achando que elas estão fazendo isso porque a ideia é delas, enquanto que não. Elas estão fazendo isso porque elas realmente têm uma narrativa dentro da cabecinha delas e elas estão seguindo como um padrão. Vão votar em quem a narrativa mandar, vão fazer a resposta, vão condenar ou vão proteger ou vão fazer as ações de massa hoje. São ações que seguem as narrativas impostas pela mídia. E ponto. Essa é a verdade, né? Então, o mesmo acontece com o piano em Westworld. É um piano que, pelo menos, parece estar tocando sozinho. Ele parece lá na cena. Mas isso é apenas a aparência ou a ilusão do piano ter alguma consciência. Então, o piano está tocando sozinho porque ele não tem consciência. Ele tem uma narrativa, ele tem um programa, o que faz tocar sozinho. Não há fantasma ou pessoa invisível tocando as teclas. Portanto, aqui Descartes entra, né? Então, o piano toca porque ele tem um programa para tocar. Então, ele não precisa de algo lá fora para tocar. Só que alguém criou a narrativa do piano. Alguém criou o programa do piano, né? Só que essa pessoa não está no piano. E assim como não há pessoa consciente e imaterial, como Descartes imaginou, controlando o corpo humano. Então, um piano de jogador é apenas uma máquina complexa que funciona de acordo com o que está programado para fazer. Mas se é verdade que a consciência realmente não existe, os seres humanos não são apenas máquinas complexas também, enquanto estiverem presos no nível de consciência que o mesmo piano tem, que é a de seguir a narrativa que lhe é dada. As pessoas, a massa humana, responde tal qual o piano. A única diferença é que elas acham que é a ideia delas. O piano não acha nada. As pessoas acham que é consciente delas a decisão. Eu estou tomando uma decisão consciente. Você não está tomando uma decisão consciente. Você está tomando uma decisão baseada na narrativa que lhe foi inserida. É essa a questão de que os seres humanos não têm consciência. Até que entendem o que é realmente adquirir consciência e entram no seu duelo pessoal, tal qual entrou em duelo Dolores e Maeve, as duas robozinhas mais incríveis de Westworld. Okay? Próxima questão, é com você, Cris. Maria, você já questionou a natureza desta realidade? Esse é um assunto que eu sempre falo assim, quantas horas você me dá para eu te responder isso, né? E eu já venho respondendo, na verdade, isso e ensaiando esse trabalho todos com os meus alunos, né, nos cursos, de tantas horas, sobre vários ângulos possíveis, desde o ângulo da filosofia grega viva, que não é essa filosofia grega que você vê por aí, né? Eu chamo esta de filosofia grega viva, até a nível do que a ciência em si hoje explora sobre qual a natureza dessa realidade, sobre o ângulo da mente. Então, a exploração do que é a mente em si que está fora, realmente está fora e está dentro, acima do jogo, e que controla o cérebro e controla o corpo. De qualquer forma, a natureza dessa realidade é matemática. Essa é a resposta mais simples, perfeita e mais difícil para as pessoas entenderem quando elas não estão dentro do que eu estou querendo dizer, do conhecimento disso. Não há nada lá fora, não há nada aqui fora.
toda a realidade está acontecendo dentro de uma mente, que tem compartimentos, digamos assim, de projeções, se projeta em múltiplas faces e experiencia na forma de mentes isoladas. Só que para isso acontecer, é necessário uma fração matemática. Então todo o nosso universo é matemático. Daí vem a visão do Matrix, do programa. É um programa. É um programa que tem todas as características, que ele pode ser lido como um programa. Por isso existe a matemática ontológica, tão degladiada entre os matemáticos clássicos, né, acadêmicos, e a matemática ontológica, que é que mensura essas incríveis e infindáveis possibilidades de desdobramento de uma mente em várias mentes e as traduz de uma forma racional para essa realidade. Então, existe todo um processo ontológico envolvido naquilo que se chama de natureza de realidade. E o que é realidade, de qualquer maneira, é percebida através de uma mente, traduzida através de uma mente. Então, toda e qualquer realidade é um processo matemático e que se representa na fisicalidade percebida através da geometrização, através da representação de programas, e esses processos representados, então, acabam gerando máquinas, vamos assim dizer, programadas, prontas para receber uma narrativa que pertence à mente, ou às mentes. É com você, Cris. Maria, a teoria de Westworld está focada em alguns aspectos abordados por grupos de pesquisadores da consciência. A principal dela é da mente bicameral. O que isso tem a ver com o que estamos vivendo agora no mundo? Uau, essa pergunta é ótima, né? E, de novo, quantas horas você me dá para responder? A mente bicameral é uma teoria de Julian James, espetacular. Então, Julian James tem no nome dele 2 livros, As Vozes da Consciência e As Vozes de Deus e A Origem da Consciência. De qualquer forma, assim, o objetivo de Julian James é mostrar como o homem adquiriu uma certa consciência, digamos assim. Então, coincidentemente com o que se fala em Westworld, o homem adquire consciência a partir do momento em que ele passa a escrever a sua própria narrativa. Ou seja, na hora que ele domina a linguagem, e principalmente a linguagem através da escrita. Antes disso, o homem ouvia vozes. Ele se conectava simplesmente com uma mente menos racional, né, com uma fração da sua mente. Ele fala em câmeras da mente, onde ele tinha uma audição, ele ouvia vozes divinas. É mais ou menos como vai acontecer com a humanidade de novo, através do The Field, o filme mostra isso. Você acaba ouvindo vozes, você acaba estando conectado num processo de receber inputs, que são narrativas de outros, vozes de outros. Nós já estamos fazendo isso, né? Quando você procura alguma coisa na internet, você recebe escrito, mas você vai no YouTube e começa a ouvir alguém narrando algo, e você então cai nessa narrativa, concorda com essa narrativa e considera aquilo uma verdade. Então você acaba ouvindo vozes divinas. O filme The Field mostra que nós vamos ouvir isso com uma maior intensidade, ouvir mesmo, sem sequer ler. A ação que está acontecendo com a mente do homem é um retrocesso. O surgimento da escrita é mais ou menos, né, porque depende do ponto de vista de cada um que fala uma coisa, é mais ou menos marcado na história por volta de 3.000 anos antes de Cristo. E coincidentemente surgiram então os reinos da Mesopotâmia e os reinos do Egito, os faraós, né, 3.200, 3.100 antes de Cristo, é marcado como o surgimento da escrita, porque surgiram as tábuas sumerianas gravadas, né, as tábuas de Arvir e por aí vai. Então se diz que essa passagem do momento em que o homem ouvia as vozes de Deus e passa a narrar o que ouvia, inclusive você percebe isso na escrita sumeriana, as primeiras narrativas, é exatamente a impressão de que eles estão narrando uma coisa
que estão ouvindo, o que é muito engraçado a forma que eles escreviam isso. Então, a partir do momento que o homem começa a escrever, ele começa a desenvolver uma certa consciência. Então, Julian James diz que as coisas estão conectadas à escrita com a consciência. Então, essa mente bicameral de ouvir as vozes divinas começa a diminuir e passa, então, a ter uma nova fase do cérebro, aonde passa a receber uma coisa um pouco mais lógica, menos inconcreta, para uma coisa mais concreta, digamos assim. Nós estamos fazendo o caminho inverso agora. Então, Westworld mostra o que isso fez com os robozinhos e como eles, quando quebram essa conexão, passam a adquirir consciência. E nós, no mundo agora, estamos tendo um processo inverso. As pessoas estão lendo menos, escrevendo menos, estão simplesmente vendo vídeos, ouvindo vídeos, que essa é a verdade. Eu chamo isso de vídeos bochecha, né? Que é, por exemplo, este aqui que eu estou fazendo agora, eu chamo de vídeo bochecha. Você está só vendo a minha bochecha. O ideal é que você estivesse lendo o que eu estou falando, ao mesmo tempo em que você me está vendo, que é a forma como eu dou as aulas para os meus alunos. Todo o texto está junto com o meu vídeo. Por quê? Porque enquanto eles estão lendo, eles estão desenvolvendo a mente e trabalhando muito mais para gerar consciência da informação. E se eles passam, por isso que eu falo para os alunos também, anota no caderninho, se passam a me ver, ler e escrever o que eu estou falando, pelo menos por partes importantes, quando eu brinco e falo, anota no caderninho, não é para que eles gravem na memória o que eu estou dizendo, e sim para que eles exerçam o processo inverso ao da mente bicameral, que em função de hoje tudo ser vídeo e vídeo bochecha, e as pessoas não leem mais nada, e também não escrevem nada, elas estão desenvolvendo novamente um retrocesso. Aliás, não estão desenvolvendo, estão retrocedendo a um processo anterior, prontinhas para serem tomadas mais do que nunca através de crendices e implantações divinas novamente de deuses fabricados na terra, parecendo virem do céu. Então essa pegadinha que nós temos hoje, a humanidade, além de estar emburrecendo, que a qualidade do ensino despencou, o ensino não ensina mais a raciocinar e pensar, está também sendo conduzida a mente bicameral entrar de volta, e é o que vai ser, porque as pessoas não acordam. É com você, Cris. Algumas pessoas escolheram olhar para o que é feio. Eu escolho ver a beleza, por acreditar que há uma ordem, um propósito. Uau, essa frase é tão profunda, mas é dialética. Então, como ela é dialética, eu tenho que olhar e analisá-la dessa maneira, né? Então, algumas pessoas escolhem olhar para o que é feio. Aí você é pego pela fração de medo, pela fração da manipulação, ou até pelo seu tom emocional, onde você não consegue enxergar o belo e está preso apenas na reclamação, no confronto, na negação, que boa parte da massa da humanidade está manipulada para estar nessa fase. Porque é muito fácil tornar a massa reativa quando ela só vê o feio, o que está errado, o que não está bom. Então não é só porque ela está vivendo isso e enxerga isso, é porque ela está manipulada, ou seja, programada para enxergar só esse nível, ao ponto em que ela é jogada nesse nível, também não faz nada para sair disso, porque está presa nessa narrativa, né? É o que eu chamo de escala de tom, onde a pessoa acredita que essa é a única verdade, e essa é a massa manipulável para gerar guerras, os agentes da guerra, as revoluções. Isso interessa muito aos donos do mundo. Então, aquelas pessoas que só olham o que é feio. Aí, por outro lado, você tem as pessoas que só veem a beleza. Aquela turma
New Age, né? Da espiritualismo. O mundo tá acabando, estão pisando na sua cabeça, tá cheio de coisa ruim, ou até os religiosos cegos e totalmente alucinados, né? Que dizem, não, mas é porque Jesus está para vir, e etc. E ficam vendo só a coisa por esse lado e alucinam, não enxergam a realidade, negam o que está acontecendo. Muita gente agora está negando o que está acontecendo com o mundo, o que vai acontecer com o mundo, para onde estamos indo, porque estão manipulando para nos levar ao desastre. E as pessoas, um grupo grande, nega isso. Diz, não, é tudo teoria da conspiração, porque o governo faria isso conosco, porque eles fariam isso conosco, né? Elas negam, então da tela azul, essa aqui está pronta para reagir, essa aqui está vivendo na tela azul, completa na negação, né? Então, nós temos dois lados em polaridades. Enquanto a polaridade existir, nenhum dos lados é capaz de ação correta, porque nenhum dos lados é capaz de adquirir consciência. Como é que se adquire consciência? Na síntese. Síntese feita no equilíbrio. Ou seja, eu enxergo isto, eu entendo essa mecânica, eu enxergo isso, eu entendo essa mecânica, eu sei que, independentemente de tudo que esteja acontecendo, vai levar sempre para um lado que é positivo, que é um lado de renovação, de transformação, que nem sempre tudo é horroroso, mas sei também que esse outro lado que está sendo manipulado vai gerar confrontos, problemas, destruições, e que a única maneira de dar certo é encontrar o estado consciente entre esses dois, ligar esses dois mundos, trazê-los para o nível acima através da síntese, né? E isso só é feito com a aquisição da consciência. O ser que já enxerga isso tem capacidade de ação maior, tem chance de alternativas, porque ele está vendo o que está acontecendo, não está negando o que está acontecendo, não está reagindo negativamente, ele está sabendo coisas que vão acontecer, se maneja melhor, em vez de viver na crise ou no medo, encontra as alternativas possíveis dentro do campo de ação, entendendo que este é o meu fluxo e eu agora tenho que exercer o meu poder pessoal sobre isso, mesmo que haja um pequeno grau de liberdade e uma grande imposição do sistema e um jogo violento do sistema contra mim para me usar a favor daquilo que eles querem. Mas a única forma de eu me movimentar nisso é adquirir a consciência da síntese que levanta esses dois gradientes de visão. O que eu chamo de o alucinado e eu chamo do reativo completo, se transforma em uma visão de aspectos positivos e negativos que devem ser manejados da melhor forma possível, que vai depender de o quanto eu consigo ascender nessas duas consciências e visão para uma nova totalidade, ok? É com você, Cris. Então, Maria, diz aí o que estamos prestes a enfrentar no mundo agora. Ai, essa pergunta é difícil de responder em poucos minutos, né? Baseado em Westworld e o The Feed, o que nós estamos vendo agora é um mundo de espelhamento. Especialmente Westworld, na temporada 3, mostra o espelhamento. Tudo que somos está sendo copiado e transferido para um banco de informações. Então, o que você é em vontades, desejos e ser está copiado em um sistema central e está sendo usado contra você. Então, contra você você está aprovando a você o tempo todo, mas esse você que você está aprovando o tempo todo é o você que você se tornou pela narrativa dos outros. Quando você vai procurar alguma coisa na internet, você entra num website, você foi lá procurar uma calça, né? Não tinha calça vermelha no seu número, mas tinha uma calça marrom. Você não comprou a calça marrom porque estava no seu número, mas você quer a vermelha. De repente, chega um e-mail para você de uma calça vermelha, num outro website, nesse número. Aí você diz, nossa, que surpresa, nossa, que incrível,
estou procurando uma calça vermelha neste número. E veio para mim a mensagem deste número. Que coincidência, não é coincidência. É assim que o programa está funcionando hoje, né? Existem sistemas dentro desse sistema de funil que trabalha hoje na mídia e nos sistemas de vendas pela internet. No sistema do funil, é exatamente esse funil, matemática bayesiana, onde ele te oferece aquilo que você quer, né? E então aparece, no meu caso, até tem um lado positivo, porque tudo tem um lado positivo. Quando eu estou procurando livros num assunto, começa a Amazon, que eu sempre pego tudo na Amazon.com, né? Porque tem um número maior de livros. Vem outras sugestões de livros no assunto, o que para mim é uma mão na roda, porque aí eu vou comparando os livros que a Amazon vai usando na sua mente preditiva, no seu sistema bayesiano, vai jogando para mim sistema de funil, e quanto mais eu clico num livro e olho que esse livro é legal e esse aqui é legal, mais ele acerta na indicação. Veja bem, tem um lado positivo, só que isso significa que ele está me vendendo para mim mesma. Entenda isso. Ele está simulando aquilo que eu sou e oferecendo para mim o mim mesma. Ficou esquisito, mas é isso. É isso que está acontecendo com você. Você está comprando aquilo que você acha que você é, aquilo que você acredita que você é, aquilo que você acredita que você se tornou, vai aparecendo para você o tempo todo, até o ponto em que a simulação de você mesmo vai estar tão perfeita que eles podem reproduzir a sua mente numa IA para você e essa IA serem tão previsivelmente perfeitos ao nível em que os dois responderão as mesmas coisas. Enquanto você e a IA tiverem o mesmo nível de consciência, que é você apagado do seu eu verdadeiro, esse você adormecido, que você jurou, não, eu sou desperto, eu tenho certeza. Não, não é. Não é. Ser desperto é outra coisa. Não é viajar também no plano astral. Isso também não é ser desperto, tá? Enquanto você estiver nesse nível, você vai encontrar um outro você e outros você, cópias de você, igual a própria Dolores fez dela, implantadas com outras caras de apresentações, oferecendo para você mais de você. Até o ponto em que você já não é mais necessário, que é para onde estamos indo. Então, esse mundo espelhado de inteligência artificial está apenas estudando, como disse Westworld, o estudo começou em 2024 com a simulação de Westworld na ilha, né? Em 2028, um grande comprador chamado Delos Invest, para transformar aquilo num projeto em 2033, interessantemente, a data em que a nova ordem mundial já estará estabelecida na Terra e o Messias estará apresentado para a humanidade, né? E o projeto Rehoboam, né, que goes live em 2039, que é o projeto Reboão, que é o filho de Salomão, que é o projeto Salomão, que é apresentado, né? Aqui tem uma foto para vocês na temporada 3 de Westworld, que é o processo de criação de uma emanação de uma realidade virtual associada com ainda partes de realidade associada com a virtual, embora estejamos todos numa virtual, questionando o que é real e o que não é real. Então essa é o novo reino. Vou usar esse termo porque eu usei no Messias Secreto, outro termo, mas vamos ficar por aqui. Este novo reino emanado estará se misturando no nosso reino, ou seja, você vai perceber uma realidade aumentada, esse é o termo, né? Então você vai ficar confuso entre o que é real e o que não é, porque vão te dar uma realidade real misturada com uma realidade aumentada, até o momento em que a transferência total de você para o mundo virtual existirá e os corpinhos não mais sejam
necessários. Os corpinhos, as unidades de carbono biológicas não mais sejam necessárias e passe a existir uma vida em uma outra realidade, uma outra emanação de mundo, isso é Kabbalah, né? Kabbalah Lurianica, uma emanação de mundo paralelo para projeção de você mesmo para outra realidade em outras versões. Então, tudo que será feito de você e o que interessa para eles sobre você é a tua informação. Entenda o seguinte, a única coisa que eles querem de você é a tua mente. Portanto, é a tua mente que tem que se libertar desse processo de prisão na qual sempre esteve. E há como fazer isso. O processo é único, é unidirecional e é o de resgate da informação de quem você é, de todo o banco de informação que lhe foi suprimido, de todos os dados que nunca lhe foram dados e de todo o conhecimento desses jogos matemáticos que são feitos com a sua mente para que você acredite que é uma coisa, enquanto seja outra coisa, muito mais poderosa e possa se desconectar desse sistema, porque é possível. Mas as pessoas, a massa, está tão fissurada e dominada por esse programa que resiste violentamente a sair dele, por mais simples que seja, embora demande um grande esforço. Ok? Então, esse é meu papel, mostrar para vocês o caminho do desligamento desse programa. E aí, a pergunta é se você quer ser o herói da sua própria história, ou se você vai aceitar a narrativa de outros eternamente, até que não haja mais como você sair dela, ok? É com você, Cris. Um abração para vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau. Bem, gratidão a você, Maria, que compartilha conosco amorosamente todos esses entendimentos, esses fatos que estão acontecendo. Gratidão a você que nos assiste, que está no nosso canal. Se não estiver, entre. Temos aí o canal de Maria Pereda, o canal Cron TV, que é o meu canal. E eu deixo aí para vocês, pessoal, uma mensagem que eu gravei um dia desses, que tem muito a ver com tudo isso que está acontecendo agora e tudo que relata esses filmes que fizemos análise. Gratidão, pessoal. Até o próximo. Despertos. Bem, pessoal, estamos vivendo uma era em que somos convocados a ser voluntários de uma causa global universal. Esta era eu chamo de era do despertar. Na minha experiência, todos dizem que querem descobrir a verdade, mas só até eles perceberem que a verdade irá roubar suas ideias mais impregnadas, crenças, esperanças e sonhos. Bem, o caminho da liberdade espiritual vai destruir suas ilusões de poder. Por isso que o mestre dizia, não há maior mal a temer do que aquele que existe em vós. Eu vejo aí instituições religiosas que se intitulavam paladinas da pureza e da verdade, fazendo guerras santas, que dizem ser santas, Mas somos nós, como seguidores cegos, que matamos e morremos por ideias que não são nossas. Templos revestidos de ouro e seus representantes na luxúria, enquanto a humanidade morre de fome. Mas somos nós, o nosso suor, que fazemos os templos e os forramos de ouro. E nós continuamos aí, seguindo os mesmos padrões, porque estamos identificados com um falso poder e um pedaço de papel pintado, que chamamos dinheiro. Nos fechamos à verdadeira reconexão com o divino para nos tornarmos iguais, e muitas vezes piores, a esses medíocres que usam então a máquina da inversão de valores para uma sedução que nos levará a uma derrocada espiritual. Somos assim condenados à miséria, à guerra, à inconsciência e seduzidos a ser como eles, achando que o mal é normal. Somos nós que elegemos os abutres que nos mantêm inconscientes e ignorantes, porque assim nos mantém cativos e felizes somos nós por nossa escravidão, porque eles nos fornecem o pão e o circo.
nos oferecem migalhas de vacinas que podem nos levar à extinção. Mas a maioria sequer ousa questionar. E aí então seguimos ao abate, de cabeça baixa, feito ovelhas. Mas para nos conduzirmos à liberdade, precisamos conhecer mais sobre nós e descobrirmos a nossa identidade, muitas vezes invejosa e medíocre, igual destes que comandam os governos ocultos do mundo. Porque se eles influenciam nossas escolhas, é porque estamos sintonizados com eles por meio da nossa ignorância consciencial. Assim fazem guerras, mas somos nós, humanos, que vamos a elas para matar pessoas como nós e enviar os nossos filhos para o embate também. Somos nós que desenvolvemos projetos de bombas e materiais atômicos radioativos que causam um genocídio por nos identificarmos com a natureza vil desses abutres. São eles, donos das grandes empresas, incorporações e bancos que subjugam a humanidade em jogo perverso, fazendo-nos crer que o ter vale mais que o ser. Pessoas se endividam e são homens como nós que vão retirar os bens, mesmo que matematicamente a dívida esteja paga. Assim erguemos nós mesmos, nossos tiranos, matando grandes águias espirituais e elegendo como líderes grandes abutres, aceitando assim nossa inversão de valores. E mesmo que eles venham a tirar suas máscaras dizendo claramente que nós, a humanidade, somos feitos de seres inferiores e que devemos ser erradicados do nosso planeta, muitos ainda os defenderão em uma guerra insana. Há uma única saída. É buscar todos os dias sermos nosso máximo melhor possível, analisar a quem estamos servindo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e ações. Porque embora o mundo esteja dominado pelo governo oculto, nossas atitudes, nossos pensamentos e sentimentos não precisam estar. Eles dominam os planetários do mundo, o homem do bem, e nunca dirão a você que só você poderá causar essa desinversão. Temos de entender que há muito teríamos superado nossos opressores se entendermos que o problema mundial é, antes de tudo, individual. É por meio da nossa natureza universal e pelo reconhecimento da unidade, pessoal, que sairemos dessa dimensão inferior para uma superior. Então, amigos, libertação e vitória em sua jornada individual no mundo das formas. Porque este mundo aqui, este mundo agora, não é mais dos espertos. Ele é dos despertos.